Isso aí, galerinha. A notícia é que vocês vão ter que estudar um pouco mais para garantir o negócio. Quê? Não, eu digo isso assim, ó. Eu fico... Algumas coisas que me espantam. Eu lembro que alguns meses atrás eu vim todo emocionado da aula, vendo que o país estava acordando, que tinha ido pra rua reclamar, tal, a situação toda. E depois disso, né, o cara ir lá e voltar, e pode ter certeza que muitas daquelas pessoas que foram pra rua protestar foram pessoas que continuaram votando nos mesmos. Não que o outro lado também fosse alguma mudança muito radical, né? Vamos nos iludir. Eu tenho que defender o outro lado por quê? Por causa da ciência. Tem uma coisa chamada economia, que é considerada uma ciência. E existem muitos materiais sobre economia que falam como é que se deve organizar financeiramente um país para que seja menos mal para todos, que seja, né, que a vida fique menos pior para todos, ou seja, melhor para todos. E eu sempre fui capitalista vermelhinho desde pequenininho. Acho que a criança ela é socialista, ela quer dividir, em vez de querer trabalhar e de estudar, ela quer que as coisas sejam divididas. Simples. Né? E é mais humano. Só que é antibiológico, né? Por isso que eu sou fã do capitalismo hoje, porque eu estudei um pouquinho, uma gota de macroeconomia e microeconomia e me convenci de que, puta merda, agora que eu entendi por que simplesmente passar a mão na cabeça das pessoas rebenta com todo mundo. Mas, né, eu torço muito que meu filho vai morar nesse país, né? Provavelmente. Então eu torço muito para que dê tudo certo, que a presidenta consiga se recuperar das acusações de estar sabendo do desvio de 10 bilhões de reais da Petrobras, que todo mundo já sabia, na verdade, não precisava ter a Veja falando porra nenhuma, porque aí retardado que vê jornal e que lê as coisas sabe que a Dilma assinou alguns documentos na época em que 2 bilhões de dólares, né, a Petrobras perdeu num negócio muito esquisito. Negócio esse que foi fechado com um cara que trabalhava para a Petrobras e foi trabalhar para uma empresa belga, Astra Oil, né? Galera que me manja, que lê notícia sabe disso. Isso que me apavora. Tá contra a corrupção, tal. Outro que me apavora é uma pessoa votar e dizer não. Eu votei no Aécio e falava bandido. Bandido. Porque chegou lá, bandido. Se não fosse bandido eu não teria chegado lá. Tem que se corromper, tem que falar, ó, empresa tal, tu me dá 2 milhões na campanha que depois vai rolar aquele viaduto vai ser pra ti. Aquele tubo de esgoto é contigo. Aquela outra mutreta lá é contigo. Saca? Porque as empresas meteram dinheiro, então são tudo bandido. Agora, tu votar na bandidagem, dizer que é honesto, aí é burrice. Aí é ignorância. Mas tudo bem. O país, a galera que, né, eu torço que dê tudo certo, vai ter que estudar um pouco mais. Mas deixa eu te contar que há uma esperança. A minha irmã estudou um pouco mais do que eu, ganha por hora, sei lá, 5 vezes mais que eu, e viaja muito mais que eu, leu muito mais do que eu, é muito mais culta do que eu. E ela viaja bastante, ela voltou da Inglaterra agora, estava de férias e voltou da Inglaterra. Tem uma prima que mora na Inglaterra com duas criancinhas que estudam lá. Cara, pai, escuta essa, pai! Escuta essa e aguenta! Sabe o que acontece quando o filhinho falta uma vez na escola sem o papai ligar avisando antes? Antes, não adianta ir no dia seguinte, tem que ser antes. Meu filho vai faltar hoje. Tu liga às 6 da manhã, meu filho vai faltar hoje. Porque tá morrendo a criança. Aí tu vai lá e tu não é multado. Mas caso teu filho falte e tu não ligou para a escola antecipadamente, multa. E não é uma multa pequena não. Plá! Tu tá entendendo isso? Pai, teu filho faltou, é multado. Aí teu filho não foi pra escola 2 semanas por algum motivo doentio. Tu perde a guarda do filho. Porra. Isso é que é país! Pai vagabundo, pai vadio, pai que não é pai. É pau! Aí vai dar certo, cara. Como é que vai dar errado? É primeiro mundo, tá entendendo? É primeiro mundo. Outra coisa que eu fico louco, claro que eles estão milhares de anos na nossa frente, porque a cultura deles é mais antiga. Quando o Brasil estava sendo descoberto, entre aspas, 1500 e pouco, a galera lá já estava, né, com um comércio avançadinho, com a parte jurídica, filosófica, fervilhando. Né? Só tu olhar os livros lá dos grandes pensadores em 1600, 1700, enquanto nós aqui... A gente estava, né, começando como sociedade mais organizada. Não que de repente, que eu já te falei, eu queria ser índio. Eu ficava puto com os portugueses, malditos portugueses, podia estar sendo índio aqui bem feliz. Os filhos da mãe vieram nos ensinar a estudar essa merda.
Hoje sou apaixonado por estudo, mas passei um momento de não querer estudar. Preguiça, normal, economia de energia, biológico isso na gente. Mas eu ficar sabendo, cara, pô, me dá uma esperança tão grande no ser humano, de saber que a sociedade em alguns pontos do planeta se organizou de tamanha forma que o Estado fica de olho nas crianças mal cuidadas do país para que elas sejam bons ingleses no futuro, apesar de às vezes não terem pais decentes. Isso é muito bonito. Eles vão de gravata para a escola. Quando eu fiz esse comentário que as criancinhas vão tudo de gravata para a escola, os menininhos, alguém falou, ai tadinhos. Eu adoraria ter um uniforme, cara. De manhã eu tô com sono, eu odeio ter que escolher qual é a calça que eu sempre pego a primeira. Uf, é meio que na sorte, entendeu? Uf. A primeira, as de baixo eu mofando, eu vou usando as de cima. E o legal, cara, como eu adoraria ter um uniforme. Só achei um uniformezinho, podia até ser na gravata, porque não tem bota de zíper, né? Pra não ter que dar uma de manhã, pronto, acabou, bem bonitinho. Por que isso? Por que você deve cuidar com a roupa, né? Esse dia eu estava conversando com uma ex-aluna, ela falando, coordenadora do colégio tal, uma estriva. Ela vai lá e fala do short das meninas, como se tivesse moral para falar de alguma coisa, tal, pá. Eu, na tua idade, só pensava em putaria, só queria me masturbar. Aí vem a menina com um shortinho gostoso entalado. Como é que eu vou olhar pro quadro, porra? Como é que eu vou olhar pro quadro? Vou olhar pra puta da menina. Aí a galera fica, que caretice. Caretice o caramba, porra. Não dá, bicho. Eu tirava 9, 10 porque eu ia pra aula, prestava atenção na aula, fazia uma hora de tarefa e depois me masturbava a tarde toda. Mas, tu aí que não querer discutir a roupa que teu filho vai pro colégio, isso é uma grande ignorância, isso é burrice. Aí tu gravata, a gurizada bota pra escola e pronto. Pronto. Começa o horário, começa às 9, começa às 8h30, 9 da manhã e vai até às 3 da tarde. Todo mundo almoça no colégio, tudo bonitinho. Então assim, o cara vai aprender. O cara vai aprender, não tem jeito. Vale a pena a gente pensar sobre isso, cara. Um país onde uma falta gera multa, onde 10 faltas gera perda da guarda do filho, o Estado assume, bota numa família que ame de verdade, que se preocupe de verdade. A criança está andando na rua a partir de um certo horário, sei lá, 7 da noite, polícia está andando na rua, uma criança, para na hora. O que você está fazendo aqui? Quem são teus pais? Onde é que tu mora? E já vão lá na hora tirar satisfação. Leva a criança na casa e pergunta, o que essa criança está fazendo na rua essa hora? É impressionante, cara. Tem que tirar o chapéu para esses caras. Não é que tudo vai funcionar no Brasil, mas pelo menos estudar e, isso aqui a gente podia começar a aplicar. Não vamos... Outra, a criança está com baixo desempenho, está tirando nota baixa. Já vai brotar assistente social na tua casa depois de algum tempo. Entendeu? 2 semanas nota baixa, nota baixa. Não, peraí, pai. O que houve, pai? O que está acontecendo na casa? A criança está fazendo tarefa? Tu está usando droga, pai? Está usando droga? Está tendo briga na família? O que houve? Está dando porrada na criança? Então tu vê, o Estado vai em cima de ti, cara, se tu não for bom pai. Isso é muito bonito. Eu vou te falar, cara, eu fiquei encantado. Às vezes a gente fala, os ingleses são meio frios e tal. Que seja frio! Que seja frio, meu querido, mas pode continuar assim que vai dar certo, cara. Que bonito isso. Até me aliviou a alma. Me aliviou a alma. E o José Aldo é campeão, mas que importa, tudo bem. Chega de discussão política. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Vamos estudar e vai dar tudo certo sim. Né? E assim, a galera fala, eu às vezes tenho a tendência de pensar que votar no fulano pode ser ignorância. Não é bem assim não, né? A galera que votou na continuidade votou se protegendo também, porque os outros governos também não foram aquilo tudo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E dele a Inglaterra, quem foi? Tá, mas tu tipo, acha os dois como super não vota no Lula? Eu não votei nulo porque se eu estou indignado com a situação atual, eu tenho que demonstrar isso querendo mudar, certo? Alternância de poder. É aquela história, eu votei no bandidinho, filhinho de papai, mas na próxima, se me aparece, se eu ver continuar, se eu perceber que o meu presidente não é de fato contra a corrupção. Que ele acha que é corrupção quando os outros roubam, quando os dele roubam é herói do partido, certo? Isso é uma coisa impressionante também, né, cara, que me impressiona. Porra, o Dirceuzinho, cara, a galera, Delúbio Soares, a galera toda do PT que roubou pra caralho, que tá presa, né? Pelo partido eles são considerados heróis. O cara roubou milhões, mas é considerado herói. Não fecha na minha mente isso. Ou seja, não, roubar pra nossa causa pode, porque é Robin Hood, vai roubar e vai distribuir pros pobres. Ah, que papinho é esse? Que papinho é esse? Não vem com essa, cara.
Tá? Então, assim, na verdade, eu pensei em votar nulo. Na primeiro turno, né, eu acho que o votar nulo ali foi tranquilo. Agora, no segundo, eu pensei, pô, vamos dizer quem está insatisfeito. Na próxima que tira de novo, bota o outro bandido, joga pro outro lado. E temos que esperar a sociedade amadurecer, mudar as leis. Eu falei pra vocês, bota Jesus e Mahatma Gandhi, os dois caras, e a Madre Teresa, bota de suplente também. Pega os três, Madre Teresa vão lutar, Jesus e Gandhi, formam um partido. No outro dia estão com o Paulo Maluf, com o Renan Calheiros, com o Jader Gebaralho, né, o Jader Gebarbalho lá, o cara que é considerado mais corrupto do país. Vai estar todo mundo junto, um Romero Jucá, bandido de marca maior, todo mundo sabe que é o maior bandido que tem lá. Todos esses caras vão ficar juntos, vão fazer uma coligação com a Madre Teresa, com a Mahatma Gandhi e com Jesus e vão implantar uma ditadura no país. Mas tu pode ter certeza, o sistema é corrupto, os caras mais nobres se corromperiam. Saca? Eu tô aqui, honestidade, vamos lá, vamos organizar o país, entro lá, e aí, vamos lá, uhul, vamos lá, show de bola. E é isso aí, eu vou ganhar, quanto eu vou ganhar? Não tem problema, depois eu vou, tudo bem, 10 bilhões tá fechado, aceitou, bom. Sabe, o cara vai querer resolver a vida dele numa canetada, não tem jeito, é muito cativante o poder, né, e a grana, saber que a tua família depois vai ficar na boa e tal. Mas vai dar tudo certo. Chega, vamos falar de coisas bonitas agora. Olha só, vamos falar sobre aplicações financeiras. Aplicações financeiras é um bom começo para a gente estudar um pouco de macro e microeconomia e futuramente resolver as finanças do mundo. As instituições financeiras usam o regime de juro composto tanto para aplicações quanto para empréstimos. Um banco oferece um tipo de aplicação financeira a uma taxa de 8% ao ano. Mais realista que o exemplo que nós fizemos, que era 5% ao mês. Em quantos anos o valor aplicado será duplicado? Apliquei X reais. Um ano depois. Subiu 8%. É vezes 0,08. Quase. É 1,08. Yeah! 8% é 0,08. 100% é 1. Se eu quero aumentar 8%, a coisa vai se transformar em 108% do que era. Por isso que eu multiplico por 1,08. Muito bem. 2 anos depois. X vezes 1,08 vezes... O resultado vezes... É isso, 1,08. No enésimo ano. Não foi exatamente esse o raciocínio que a gente fez na outra questão? O ideal era que tu tentasse me imitar. Ele falou do capital tem que dobrar. Isso, 1x vezes 1,08 elevado a n tem que dar 2x. Divide por x ambos os lados, elimina o x. Como é que eu vou resolver essa equação exponencial? 1,08 elevado a n é igual a 2. Logaritmo dos dois lados, exatamente como nós fizemos. Mas cuidado, logaritmo de que base? Na base 10 não dá, porque aí o n não vai sair, não vai ficar igual a n. Sim, né? 10 na 2. A base tem que ser tal que essa resposta aqui dê n. Para esse lado esquerdo da n, a base tem que ser o próprio número de cima. Na base 1,08. E aí, como é log de 1,08 na n, na base 1,08, usando aquela propriedade de que log de k na n, na base k é o próprio n, certo? Essa resposta à esquerda da n. N é igual a log de 2 na base 1,08. Só que eu não faço a menor ideia de quanto é que é esse logaritmo. E nem na calculadora eu vou conseguir, porque as calculadoras trabalham com logaritmo de base. Então eu vou fazer uma mudança de base. Log de 2 na base 10 dividido de 1,08 na base 10. Como na prova não vai poder usar a calculadora, se acontecesse uma questão dessa, eu te forneceria, sabendo que o log de 2 é 0,3 e que o log de 1,08 é 0,0 alguma coisa, certo? Aqui ele pediu para usar a calculadora, então vamos lá. Tu abriria a tua calculadora do Windows, aperta 2, aproximadamente 0,30, né? Mas como ele pediu para usar a calculadora, 2 aperta o log. Apertei o log e deu 0,30102999 blá blá blá. Sobre 1,08 aperta a tecla log. Vai dar 0,071882 blá blá blá. N é igual, dividindo um pelo outro,
4,18 aproximadamente. Engraçado, eu achava que tinha dado um outro valor quando eu fiz para outra turma. Deixa eu fazer de novo a conta. 2 logaritmo. Depois 1,08 logaritmo. Ah, errei mesmo. 1,08 logaritmo. Aqui, ó, é 0,3342, blá blá blá. E aí dividindo um pelo outro, 9. 9,006. Aproximadamente 9 o quê? 9 o quê? 9,091. Muito bem, ligadaço no problema, 9 anos. Muito bem. Na questão passada era 5% ao mês. Em menos de um ano dobrava, em menos de 2 anos dobrava o valor, né? Quero ver tu me arrumar alguma coisa que te retorne 5% ao mês. Quero ver. Agora essa aqui já era mais realista. 8% ao ano de rendimento. Essa aí tu vai no banco e tu consegue. Só que aí eu vou ter que esperar 9 anos para o meu dinheiro dobrar. 9 anos depois, será que aquela grana vai estar valendo o dobro mesmo? Mas nem que a vaca tussa, ainda mais com o controle do juro, da inflação do jeito que está. A galera vermelhinha não controla bem juro e inflação. A galera não entende economia básica, galera vermelha. Não, é que eu fui vermelhinho, cara. Eu fui do socialismo para isso aí, comunismo também, de repente, por que não? Vamos dividir as coisas, vamos padronizar. O governo fala, tu vai trabalhar nisso, tu vai trabalhar naquilo, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo, organizar, eu é que mando, vocês só fazem. É isso aí, vamos fazer tudo em massa, distribuir tudo igualzinho. Vai ser uma delícia todo mundo igualzinho, todo mundo uniformizadinho, cinza, tudo bonitinho, as casinhas, tudo quadradinho, tudo certinho. Eu achava que ia ser legal isso. Depois é que eu vi que é o fim da cultura humana, é o fim de tudo. N igual a 9 anos. 9 anos depois, ter o dobro da grana, vai poder comprar o dobro das coisas? Então tem que pensar, né, cara? Tem que botar o... Como? Mas por que os reais? Por que em dólar? Por que em N? Em dólar não vai. Eu achei que o valor do dólar voltar. Não, é que assim, deixa eu só ver se eu entendo uma coisa. Peraí. É que é uma coisa que é importante. Pois, mas essa que é a minha preocupação, de ter levantado qual é a moeda do problema me preocupou, porque dá a sensação de que tu não tem uma noção que eu achava que de repente nem ninguém tenha, e que às vezes por ser adulto e por já estar assistindo jornal há muito tempo, e querendo entender o que o Bonner fala no Jornal Nacional, e podendo desconfiar se é verdade ou se é mentira, eu ia perguntando pro meu pai algumas coisas. Pai, o que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com aquilo? E fui tendo uma noção mínima de economia. Sempre que houverem pessoas, sempre que houver dinheiro na mão das pessoas, pessoas fazendo atividades e trocando por dinheiro essas atividades, sempre haverá inflação. Sempre haverá inflação. E essa inflação vai subindo, destruindo o poder de compra das pessoas. Vai subindo e destruindo o poder de compra das pessoas. Vai subindo. Chega uma hora que dá uma crise. Os preços caem em função dessa crise. E aí volta a uma situação um pouco melhor depois da crise, depois de desemprego, depois de miséria, depois de fome e dor. Aí o preço volta a subir, o mercado está se estabilizando. Volta a subir, a inflação começa a estourar, e aí o povo começa a se arrombar. Aí começa a dar crise. Aí na crise o preço dá uma caidinha, fome, desemprego, desespero. E aí, quem documentou isso, teve alguns cientistas que documentaram isso ao longo da análise dos mercados financeiros do mundo. Um dos mercados que foi usado para padrão, acho que é Stuart Mill, o cara, ele analisou a Inglaterra durante 100 e poucos anos. Não ele, né? Ele pegou os dados de 100 e poucos anos do preço das coisas e descobriu que tinha a tal da lei da oferta e da procura. Eu sou o dono do mercado. Aí chegou um produto novo lá, uma fralda nova com preço bem mais baixo que a Hugs. E é tão boa quanto. Aí eu boto lá, pô, que barata essa fralda, vou botar aqui. A galera vai lá, compra, acha uma delícia aquela fralda, o bebezinho não fica mais assada, é ótima, é fralda e é preço bom. Ah, mas a próxima compra, a dona de casa vê aquela fralda de novo, e mas eu quero tudo. E aí chega outra, eu quero também. E de repente acabou a fralda. O cara vai lá e liga para a produtora, eu quero mais fralda daquela, aquela fralda é boa, tá vendendo horrores. Ele bota o mesmo preço,
no outro dia acaba a fralda. Tu acha que eu vou continuar vendendo pelo mesmo preço? A fralda não para aqui, porra. Eu vou aumentar 10 centavinhos na fralda. E a fralda acaba. Vou botar mais 10 centavos e a fralda acaba. Qualquer ser humano do mundo que percebe que estão comprando tudo dele, não está dando conta de produzir, ele automaticamente aí o preço subiu tanto que começou a sobrar uma fralda ou outra lá, antes de ele ligar para a próxima vez para trazer a fralda. Ele, estou lucrando mais, estou trabalhando menos. Concorda comigo? Todos são assim. Senhor, eles são cretinos e filhos da mãe? Não, eles são comerciantes, são seres humanos. Agora eu vou falar do cara que vai comprar fralda, eu. Início do mês, entrou lá, minha grana. Eu nem olho o preço da fralda, Hugs. Final do mês, a mulher reclamou. Otávio, tá acabando a fralda do guri. Eu olho na conta bancária, puta merda, só tem 100 e poucos pila. Hugs, meu Deus, que cara que tá Hugs. Isso aqui, Xing Ling. Vai assar o guri, mas não tem problema, vou conseguir pagar. Tu leva. Nós, estudando o ser humano, nós descobrimos que é sempre assim com todo mundo. Um ser evoluído ou outro é diferente. Mas a grande massa é assim. Tem dinheiro na mão, está acabando o dinheiro. Opa, não, só o mais barato. E o cara que está vendendo é assim. Meu Deus, o estoque vai apodrecer minha comida. Ninguém mais vem comprar. Promoção, o cara vende abaixo do que ele comprou, para ter prejuízo, mas menos prejuízo. Lei da oferta. Quanto mais gente querendo comprar, mais o preço tende a... Quanto mais dinheiro na mão do povo, mais o preço tende a subir. Quanto mais escasseia os produtos na prateleira, mais tende a subir. Agora, quanto mais escasseia os produtos na prateleira, o preço tende a subir. Agora, começa a sobrar produto na prateleira, os produtos começam a estragar. O que acontece? O povo está fudido sem dinheiro. O mercado vende menos. Vai fazer promoção, vai subir o preço. Cara, isso não é um babaca do Otávio que está falando. Foram doutores em economia que estudaram a vida na economia e perceberam que funciona assim. Resumindo, em qualquer lugar do mundo, 10 mil dólares hoje não será o dobro efetivamente de compra em 9 anos depois, 20 mil dólares. E não importa se é iene, não importa se é escambo, até no escambo. O quê? Tu queria trocar as duas cabras pelo meu milho? Não, isso era 10 anos atrás, hoje eu quero 3 cabras. O milho está dando problema, tem uma praga nova aí no milho. Tuas cabras estão dando cria que nem umas loucas. Um ano antes era 2 cabras, hoje são 3 cabras, meu querido. Ou o contrário, entendeu? O milho do cara bombou, as cabras do cara estão morrendo. O que? Tu queria uma saca de milho por causa de uma cabra? Não, eu quero 10 sacas de milho, cabra. Arruma a cabra com outra pessoa pra tu ver. Não tem cabra mais por aí, meu querido. Eu sou o dono das cabras. Tu tá entendendo o que acontece? É por isso que eu fiquei fã do capitalismo. Eu percebi que o capitalismo é biológico. Como é que se mantém um Estado, então, com o povo sofrendo menos? Tentando fazer a inflação não subir de forma alguma. Isso é um desafio inenarrável. Quais são as maneiras de fazer isso? Uma maneira muito dura. Não podes deixar o povo ficar com muita grana no bolso de uma hora para outra, porque isso vai foder o povo todo. Tu não pode deixar o povo enriquecer, cara. Tem que regular a grana do povo, tem que deixar a galera, tem que ter um dinheirinho, tem que sobreviver, mas tem que dar uma apertadinha. Porque se começar a sobrar dinheiro na mão do povo, os preços disparam. Os comerciantes vão querer ganhar muito mais dinheiro. Aí o Brasil uma vez tentou fazer algo para controlar isso. Tabelar o preço. Vamos tabelar o preço. E aí o presidente foi na TV e falou: dona de casa, preciso de vocês. Se vocês souberem de alguém subindo o preço, avisem que nós vamos prender essas pessoas. Ou seja, é a mesma coisa que proibir o consumo das coisas. Começou a ter mercado negro. A galera, não, no meu supermercado o preço é aquele. Mas se tu quiser, tem uma caixa lá que eu estou vendendo pelo dobro. Tá entendendo? Aí mercado negro para tudo, para comida, para carro, para telefone. E os preços, de repente, explodiram. Quando tabelaram os preços explodiram, cara. Olha que viagem, saiu pela culatra. E aí também, não vamos imprimir mais papel moeda, porque se a pessoa tiver mais dinheiro para gastar, ela vai ficar melhor. E aí deu essa merda toda que deu, na época, inflação de 1000% ao mês. A galera recebia o dinheiro e ia pro supermercado correndo, porque no dia seguinte o salário já não ia comprar a mesma quantidade de comida.
Ou seja, o pior que pode acontecer numa sociedade para o povo pobre é a alta inflação, eles vão passar fome. Então tu vê que complicado isso, cara. Tem que deixar o povo sem muito dinheiro e tem que deixar o supermercado com a quantidade certa de coisas e as empresas também, para que os preços deem uma osciladinha, mas não explodam. Se tu não obedece essas leis muito rigorosamente, a chance de colapso social é enorme. A Argentina já tentou, a Venezuela já tentou, Cuba já tentou, a União Soviética já tentou, a China está tentando há um tempão. Porra, e com a China funcionou, professor? A China é o contrário, ela fez uma parte de economia mista, não é isso? Uma parte dela é socialista e uma parte dela é capitalista. A parte da China que começou a bombar é a parte capitalista, né, cara? A parte que começou a jogar com a economia de mercado. Então tu vê como é delicado, né? É por isso que essa questão é tão importante pra gente. A gente começar a discutir algo que no futuro vai precisar ser discutido ainda mais. Sabe por quê? Eu hoje estou defendendo o capitalismo. Hoje eu defendo o capitalismo. Hoje. Porém, para que o capitalismo funcione, é necessário que haja crescimento econômico. O que é crescimento econômico, vocês sabem? Mais empregos, certo? Mais recursos naturais, mais pessoas. O capitalismo só funciona se tiver crescimento econômico. Baixa inflação, certo? Controle de uma série de coisas, incluindo mais emprego, mais recursos naturais e mais pessoas. Tira uma conclusão. Uma hora, bum! Não houve um economista e filósofo ainda que conseguiu resolver essa encrenca. Que conseguiu achar uma forma, um meio termo de fazer o mundo não acabar e as pessoas terem alguma condição de sobreviver dignamente. Então tu vê, no futuro, nós temos que repensar o capitalismo para alguma coisa nova que nós não sabemos o que é. Que mesmo com menos pessoas, menos recursos naturais, menos emprego, que o mal também seja o menor possível. Que a raça humana consiga sobreviver sem um ter que assassinar o outro, sem um ter que subir no outro, para que depois de algum tempo a gente consiga tecnologia suficiente para tentar sobreviver frente à natureza que aparentemente quer nos matar, certo? Então tu vê, né, cara, o futuro não é o capitalismo. Eu estou defendendo isso hoje devido à situação econômica atual. Até porque não nasceu nenhum filósofo ainda que resolveu essa encrenca, nenhum matemático que, ó, tá aqui a solução econômica para o mundo. Mesmo com a redução de população, dá para diminuir as misérias, dá para não fazer os preços crescer. Até hoje nós não sabemos resolver isso. Por que eu fiz esse comentário? Porque o colega me estava falando uma questão de economia. Tinha uma taxa de quantos por cento ao ano? 8% ao ano. Em 9 anos, o que acontece com o dinheiro do cara? Dobrou. E eu fiz a pergunta, depois desses 9 anos, ele vai conseguir comprar de fato o dobro das coisas? Não. Depende em que lugar do mundo esse cara está? Não. Pode acontecer de depois de 9 anos ele conseguir comprar mais que o dobro? Até pode, desde que nesse meio tempo tenha ocorrido uma crise mundial e os preços tenham caído devido à lei da oferta e da procura, né? Tem acontecido algum colapso nessa situação. 2010, 1930, o crack da Bolsa de Nova York, 1929, né? O crack da Bolsa, então a depressão dos anos 30, que demorou muito a ser recuperado. Depressão essa que aconteceu por gente que não entendia de economia começar a mexer os pauzinhos na economia. Isso que é legal perceber também, toda a vida que estourou alguma coisa muito grande, foi por não respeitar as leis que nós já sabemos que funcionam, certo? As leis do capitalismo, as regras que são feitas por pessoas no dia a dia delas, comprar e vender, mas que têm consequências macroeconômicas, certo? Legal, cara, tu vê que interessante a discussão que o amigo levantou, só porque ele perguntou se esse investimento foi em real, o dólar, então a discussão não passa pelo tipo de moeda. Mas foi legal, o amigo com o comentário dele, ele revelou que ele sabe que lá fora o juro
em dólar, né, o juro é um pouco menor do que no Brasil, né, certo? E é isso que fez os Estados Unidos se reerguer de N crises, N crises. O povo ia lá, dava uma crise, quebrava o sistema financeiro, mas o povo acreditava no trabalho, acreditava em pegar dinheiro emprestado com o governo e apostar num trabalho sério para depois devolver aquele dinheiro com juro, certo? Sem o poder do capital, qual é a chance que um coitado tem de abrir uma empresa? Se não houver o capitalismo. O cara não é nada da vida. Aí tem uma puta de uma ideia, um gênio. Certo? Só que a empresa, tu é gênio, cara, mas aqui eu te dou um tantinho para trabalhar para a tua genialidade para mim. Mas o cara, não, mas se eu fizer a minha empresa, eu vou detonar esses caras, eu sou melhor que eles. Quero abrir a minha empresa, tenho a minha ideia, estudei. Sem o poder do capital vai fazer o quê, meu querido? Se tu não pode ir num banco e te comprometer com a pessoa, pegar uma grana boa e mostrar a tua ideia, por isso que outra coisa legal do capitalismo, cara, o cara do capitalismo que é estudado, que é esforçado, ele vence, cara, ele vence. Nós teríamos que ver nas outras formas de estruturar o mercado como é que funciona isso. Certo? Precisaria repensar, né, com o socialismo moderno, como é que funciona essa escada social, né? Essa alternância social. É importante para a gente se motivar a continuar vivendo, né? Enxergar um futuro melhor. Mais um motivo para eu ser capitalista. Ô, professor, pois não. mas uma mudança de sistema econômico é difícil porque o capitalismo ele é natural, não é? Ele não foi criado, ele foi surgindo desde o início da sociedade humana. Olha que interessante essa visão. Ele é mais natural. O socialismo ele é bonito, mas é filosófico. Na prática, ele não conseguimos aplicá-lo. Mas num futuro onde as pessoas vão ser mais filosoficamente evoluídas, nós podemos, né, quebrar esse paradigma. Porque a ideia é a seguinte, ó. É possível as pessoas não trabalharem mais e sobreviverem. Nós temos tecnologia para isso. Mas aí o mundo parece uma merda. Isso, as pessoas começaram a deprimir. Uma pessoa que eu pensava, ai que bom, não precisa trabalhar só, receber dinheiro e... Não, uma semana depois que meter a bala na cabeça, cara, quando tu te sentir inútil. Então tem a ver com isso. Mas a gente tem que pensar que um dia o mundo vai ser filosoficamente evoluído, pra gente um dia pensar, gente, se a gente continuar assim, o mundo vai acabar. Acabaram os recursos naturais, acabou, a água está acabando, não tem mais petróleo, então metal a gente só consegue mais reciclar, não tem mais mina para minerar, na Lua nós já tiramos o que tinha aqui para minerar, então ferrou. Agora nós temos que evoluir filosoficamente, procurar uma outra forma de interagir um com o outro, de sobreviver, para colonizar um outro planeta. Certo? Vamos aplicar o capitalismo no outro planeta agora, já que o nosso planeta foi para o espaço. É a única opção, eu diria, ou seja, um dia vai ter que ter essa discussão filosófica. Mas nós não estamos nem perto de preparar, não conseguimos nem, pelo amor de Deus, limpar a própria bunda em casa. Quanto mais questionar filosoficamente a estrutura do mundo. Bah, é por isso que por enquanto a gente começa na maçã. Qual a solução da equação? Essa é bonita, hein? Essa aqui é bonitinha, ó. Primeiro passo, está dividindo, passa 5 na x vezes 5 é igual a 3x mais 1. Multiplicação de potência, mesma base. Mantém a base? Somos expoentes. Peraí. Olha bem para essa equação. Como é que 5 elevado a um número vai ser igual a 3 elevado ao mesmo número? Foi uma equação integral, porque daí x... Menos 1. Explica melhor para a galera entender. Menos 1 mais 1 vai dar 0, qualquer número elevado a 0, então... Obrigado, amigo. A única possibilidade de 5 na 0 e 3 na 0 ficar... 5 elevado a um número e 3 elevado ao mesmo número ficarem iguais, a única possibilidade é se esse expoente for 0. Porque aí fica 1 igual a... Ou seja, já que o expoente tem que ser 0, x mais 1 igual a 0, x igual a menos 1. Essa aí, então, não tinha que aplicar nenhuma técnica sofisticada. Tinha que olhar para a resposta final e perceber, caramba, para essas coisas serem iguais, a única possibilidade é ser 0 ali em cima. Porque qualquer número elevado a 0 dá 1. Ótimo, ótima observação. Muito bem. Questão 3. Um laboratório iniciou a produção de um certo tipo de vacina com um lote de X doses. Se o planejado é que o número de doses produzidas dobre a cada ano, após quanto tempo esse número passará a ser igual a 10 vezes o inicial? 5 anos, né? Não é 5 anos? Não, né? 2 vezes 5, 10. Ah, não, mas aqui dobra a cada ano. 1 ano depois, 2x. 2 anos depois, 4x. 3 anos depois, 8x.
4 anos depois, 16x. Caramba, e eu quero é 10x, né? Então eu sei que é entre 3 e 4 anos, mas eu não sei precisar quanto. X vacinas no ano 0. Um ano depois, 2x, obrigado. 2 anos depois, concorda comigo? N anos. De novo esse raciocínio, hein? Ó, começa a sentir um cheirinho de prova nesse raciocínio. X vezes 2 na N é igual. Igual a 10 X, porque X era a quantidade inicial de vacina, né? Eu quero aumentar 10 vezes, não é isso? Divide por X ambos os lados, 2 elevado a N é igual a 10. Agora eu quero ver. Log em ambos os lados. Mas que log? Na base 2, obrigado. Log na base 2. Logo à esquerda fica N. E o log de 10 na base 2, para poder usar o log de 10 na base 10, sobre log de 2 na base 10. Quanto é o log de 10 na base 10? Obrigado. E o log de 2 na base 10? 0,3 é uma ótima aproximação. Daria 10 terços ou 3,333. Eu vou botar 3,3 sem aquele negocinho, porque as casas após a vírgula ali perdem um pouco de sentido. Quer ver? Se eu fosse usar a calculadora para fazer essa parte final, fazer 1 dividido pelo log de 2, vamos ver quanto é que daria? Um número mais próximo da realidade. 2 log divide. Ó, daria 3,3219228. A gente fazendo com a aproximação de que log de 2 na base 10 é 0,3, conseguimos a segunda casa após a vírgula com precisão, tá vendo? A primeira casa após a vírgula. Então estava ótimo, não era necessário usar a calculadora. Era só a questão ter fornecido que log de 2 na base 10 é 0,3. Depois, questão 4. Admita. Não, está errado, não assinalei a questão 3. Isso aqui está em anos. E aí, galera? 3 anos. Vamos fazer assim, ó. Deu esse valor aproximado, né? Que é 10 terços, tudo bem? Vocês aceitam que eu escreva 9 terços mais 1 terço? 9 terços são 3 anos. 1 terço de ano é 12 meses dividido por 3. 3 anos e 4 meses. Eu lembro, cara, que no começo eu olhava isso e dizia que era 3 anos e 3 meses, por causa do vírgula 3. Eu não percebia que o sistema não é decimal. Saca? Eu lembro que, um pouquinho mais novo que vocês, eu olhava para isso aqui, ó, e achava que era 1 hora e 30 minutos. É 1 hora e 20 minutos. Beleza? Aproximadamente. Né? 18 minutos, na verdade. 1 hora e 18 minutos. Certo? Então tem que tomar cuidado com essas vírgulas ali. Muito bem. Era a letra E. Ganha-se dinheiro, dava para sobreviver, assim, filosoficamente. Mas todo mundo ganha-se dinheiro, não teria que comprar para os caras que... Não, eu não falei assim, ó. Eu não me expressei direito. Filosoficamente é possível o ser humano sobreviver sem trabalhar, por causa da tecnologia. Nós temos tecnologia para produzir alimento, para a pessoa não precisar trabalhar para... Essa tecnologia existe, concorda comigo? Certo? Daria, não tem problema nenhum. Tecnologicamente falando, a gente não tem interesse de fazer isso. Porque hoje nós sabemos que fazer isso é o fim da humanidade. Certo? Mas tu vê, existe a possibilidade de a gente simplesmente começar a fazer tudo através das máquinas e tecnologia, certo? Então máquinas agrícolas para colher, para plantar, para semear. E vai ter assim, ou seja, vai ter 1% da população mundial para gerir todos esses recursos e apertar botões e tomar decisões, que um dia podem ser até colocadas para as máquinas, essas decisões, não tem problema nenhum. Né? Aí realmente a tomada de decisão ainda não está implementada eletronicamente, a gente precisa melhorar muito isso, mas a gente tem tecnologia para fazer isso. O problema é isso, é existencial, certo? As pessoas vão fazer o quê quando elas vão precisarem trabalhar, certo? E isso que elas vão fazer vai satisfazer o ser humano?
Porque aparentemente nós somos moldados pela evolução para isso, para ser produtivo. Um cara que não é produtivo, cara, tu vai ver quando tu começar a ficar mais adulto. Enquanto tu não ganhar o teu dinheiro, cara, enquanto não pagar tuas contas, vai ter alguma coisa errada, assim, vai ter um peso nas tuas costas. E aí quando tu fica independente, cara, o mundo se abre. Tu aponta o nariz e vai, entendeu? Não tem mais ninguém falando, não, tudo bem, te respeito a tua ideia, mas sou eu, sou um adulto, né? E a gente percebe isso, cara, a depressão ela é um problema mundial hoje. Jovens se deprimindo, adultos se deprimindo em todas as faixas etárias e geralmente adultos que têm um problema de produtividade, de se sentir útil na sociedade. Então tem todo esse lado filosófico, né? Não é mais um problema técnico, né? É um problema filosófico que a gente vai enfrentar, de como fazer o mundo se organizar daqui para frente. Vai ser uma discussão longa. Os professores de História, Geografia e Filosofia vão futuramente continuar essas discussões bonitas com vocês. É que na nossa aula acabou vindo a calhar, né, a questão sobre matemática financeira. Fala. Mas, tipo, fora a questão existencial também seria um negócio muito grande, né? Porque a necessidade da pessoa não é só alimentar roupas, sim. Mas eu digo assim, a gente poderia suprir isso, né? Aí, claro, a gente poderia ter mais tempo para se dedicar para as nossas necessidades fisiológicas, né? Certo? Como a gente estava comentando antes, o sexo, a alimentação já, né? Hoje até a alimentação ela já é uma... Está totalmente deturpada a nossa maneira de se alimentar, se tu for pensar, né? Do ponto de vista natural. A galera vai no supermercado e aí pega o bife, e o cara nem sabe que foi um boi que foi morto, entendeu? Que estava pastando, que tinha vida e que sentiu talvez alguma coisa na hora da morte. Hoje está tudo tão automatizado, né? A galera não... Aí aparece a televisão de culinária lá, o cara sangrando um porco para fazer um assado, a galera fica chocada. Um porco sangrando lá e agonizando, como se a morte não fizesse parte da nossa, sabe? Tá tudo tão industrializado, tão bonitinho, que a gente não filosofa mais nem para... A fruta tá lá pronta, embalada e perfeita. Isso tudo gerou, né? Tá gerando consequências no ser humano, biológicas inclusive, né? Certo? Que a gente não sabe o que vai acontecer com essas mudanças todas. Vamos mudar de... Eu adoro discutir sobre isso, mas é altamente filosófico. Abram essa discussão com o professor de filosofia na próxima aula para a gente continuar. É muito interessante, vai ser muito interessante. A última, hein? A página 13 e 14 eu pedi de tarefa e me espantei que a galera do primeiro B não fez, não deu tempo de corrigir, por sorte. E eu vou fazer o reforço então. Cara, tentem fazer a página 14 e 15, galera. É fundamental. É bem fácil, na verdade. É só completar a tabelinha e jogar no plano cartesiano. Só vou fazer a 4 aqui para finalizar a matemática e ir para a física. Admita que quando a luz incide em um painel de vidro, sua intensidade diminua em 10%. Qual é o número mínimo de painéis necessários para que a intensidade da luz, depois de atravessar os painéis, se reduza a 1/3 de sua intensidade? Então, peraí, tinha a luz atravessando um painel de vidro, ela chegava com uma certa intensidade. Com que intensidade saía? 10%. X. Quase. É porque é 90% que vai sobrar, né? Quando era 10% a mais, era 1.1 vezes 1.1. Se é 10% a menos, é 1 menos 0,1. Dá 0,9. E aí, galerinha? E se passar por mais um painel? Mais um painel de vidro? Qual a intensidade que sai aqui? 0,9 vezes 0,9. Isso aqui é o resultado do primeiro painel. 90% dele. E depois de N painéis, qual é a intensidade? Elevado a N. Ele quer que dê quanto essa intensidade futuramente? 1/3. É isso? 1/3 vezes I0, né? Corta I0 com I0. 0,9 elevado a N é igual a 3 na menos 1. Log em ambos os lados. Qual é a base desse log? Parabéns, é sempre a base do cara que está com expoente, gente, ó. Pois não. Por que botou parente? Não, é frescura, foi frescura mesmo, é verdade. Não tinha necessidade nenhuma do clarete ali. Quando é que fica o lado esquerdo, galera? N.
Pronto, a equação exponencial já não é mais uma equação exponencial. Só que olha que estranho, cara. Ficou o log de 3 na menos 1 na base 0,9. Eu não estou acostumado com base 0,9. Base 10, obrigado. Log de 3 na menos 1 sobre log de 0,9 na base 10. Esse menos 1 dá para jogar para frente. O log de 3 o problema forneceu, não forneceu? Mas como é que eu vou escrever o log de 0,9 na base 10? Como é que eu tiro aquela vírgula aí? Fica feio aquela vírgula. Sobre... Concordam que é 9 sobre 10, gente? 9 sobre 10 é 0,9, não é? O log de 3 o problema forneceu, né? Aproximadamente 0,48, certo? N é igual a menos 1, o log de 3 eu já sei quanto é. Como é que é a divisão de logaritmandos? Dá para transformar numa subtração de logaritmos. Log de 9 menos log de 10. Quanto é que é o log de 10 na base 10? 1. Parabéns. Menos 1 vezes o log de 3 sobre... Como é que eu reescrevo o log de 9 ali para finalizar? 3 ao quadrado. O que eu faço com aquele 2 ali? Pronto, agora fechou. Agora é só substituir o valor do log de 3 que foi fornecido. Menos 1 vezes 0,48. 2 vezes 0,48. E log de 10 na base 10? 1. Cuidado, hein? Aqui está multiplicando, né? Lá está subtraindo. N vai ficar igual a menos 0,96 sobre... Aqui sim, né? 0,96 menos 1. N é igual a menos 0,48 dividido por 0,96 menos 1, menos 0,04. Menos com menos é mais, igual às casas, elimina a vírgula. N é aproximadamente 12. Aproximadamente por quê? Porque a partir daqui aquele igual, a partir daqui ficou aproximadamente. Que a gente usou que o log de 2 era, log de 3 era 0,48. Bem bonitinha essa questão. Observe que essas 4 questões, aliás, as últimas 2 questões eram de vestibulares, como isso é cobrado no vestibular, nesse raciocínio aqui, ó. Muito, muito importante. Pois não. Precisa botar o aproximadamente quando ele diz para te usar o tal valor? Na verdade, cara, toda a vida que a gente fala que log de um número que não é exato diz que é igual a tanto, já é um erro, né? Se tu for ver naquela página ali, o único cara que foi mais cauteloso foi esse último sujeito da questão 4. Na questão 3, ele diz que o log de 2, que o log de... é 0,3, ele fala isso, ó. Isso aqui, do ponto de vista matemático, é um erro, né? Ele deveria ter escrito aproximadamente, certo? Então é legal, né, cara? Eu canso de não fazer isso, mas estar consciente de que é uma aproximação é sempre importante. Professor, em vez de... Se for uma questão discursiva, eu diria o seguinte, ó, para juridicamente o cara ficar defendido. Nessa, eu diria que tem que colocar porque o cara disse que o log de 3 era aproximadamente 0,48. Então tu mantém o aproximadamente, certo? Na questão anterior, o cara disse que o log de 2 era 0,30. Ele não botou aproximadamente. E aí, para manter o que ele falou como verdade, a gente não botaria o aproximadamente. Aí eu acho que juridicamente não teria problema nenhum. Como se tratavam de questões de ABCD, isso não seria nem olhado pelos corretores. Botar o negativo, em vez de botar o menos, vezes menos 1, botar o negativo no menos, como se fosse menos 3, seria um erro. Log de menos 3. Sim. Mas seria como fazer um log de menos 3? O logaritmando é maior que 0, lembra? É uma das condições de existência. Ah, tá. Beleza? Ótimo, importante essa pergunta. Isso aí, vamos dar 5 minutos de respirar fundo aí. Sim. Desculpa. Ô, Renata.